Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, 24 de julho de 2019. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto profético que está em Gênesis 38. Eu não vou ler todo o texto, porque senão nós vamos, para poder ganhar tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então as pessoas não gostam de assistir vídeos longos. Mas eu quero fazer um resumo aqui sobre esse texto, que na verdade é o liverato, é a lei do liverato. Mas tem algo profético aqui, porque Deus ele mostra o fim desde o princípio. Então já aqui no livro de Gênesis, capítulo 38, nós vamos ver na tipologia bíblica o anticristo e o Senhor Jesus Cristo vindo da descendência de Judá. E nós sabemos que Judá ele teve um caso com a sua nora, que era a lei do liverato. E aí a nora Tamar engravidou de gêmeos. Então no versículo de número 27 diz assim: e aconteceu, Gênesis 38, 27, e aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Então a Tamar, ela engravidou do sogro Judá, né? Ela engravidou do sogro Judá de gêmeos, né? E no versículo 28 diz assim: sucedeu o quê? Quando ela e sucedeu que, quando dando ela à luz, que um pôs fora a mão, a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Então, quando aquela criança foi nascer, que ela botou a mão, aquela parteira marcou a mão daquela criança com um fio vermelho, com a fita vermelha. Mas aconteceu, no versículo 29, mas aconteceu que, tomando ele a recolher, aí ele recolheu, tornando ele a recolher, aí aquela criança recolheu a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura, e chamaram-lhe Pérez. Aí no versículo 30 diz assim: e depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-o Zerá. Então ali, né, a Tamar, ela engravidou do sogro, a Tamar engravidou do sogro, Judá, e ali veio dois irmãos gêmeos ali, veio Zerá e veio o Pérez. Então, meus irmãos, Pérez e Zerá, eles são tipos proféticos. São tipos proféticos. O que é que isso mostra para o futuro? Mostra simplesmente algo tremendo. Por exemplo, Zerá, ele é uma tipologia do Senhor Jesus Cristo. O que acontece? Jesus, ele vem para o que era seu. Eu vim para o que era seu. Mas os judeus não quiseram Jesus. Judeus, eles rejeitaram Jesus. Então o que acontece? Jesus rejeita Israel temporariamente, ou seja, ele recolhe, como está dizendo aqui, nascendo-se então o Zerá, que representa Jesus, ele recolheu, ou seja, os judeus rejeitaram Jesus. Então Jesus ele recolhe temporariamente com relação a Israel. Então hoje foi colocada a igreja nesse período em que Israel rejeitou Jesus, e até o dia do arrebatamento, é chamado de plenitude dos gentios. Então os judeus, eles esperam o Messias. E qual que é o Messias que os judeus esperam primeiro? Primeiro virá o anticristo. O anticristo, ele vai vir e vai enganar Israel. É exatamente o Pérez aqui, ó. Mas aconteceu o quê? Tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. Pérez quer dizer rotura, rompimento. É exatamente o que o anticristo vai fazer. Ele vai romper a aliança com Israel na metade da semana. 3 anos e meio ele quebra a aliança, conforme está escrito em Daniel 9, versículo 27. Aí no versículo 30, aí como
Como os judeus vai aceitar primeiro o anticristo, depois de 7 anos é que eles vão reconhecer Jesus. No final da grande tribulação, ou seja, na segunda vinda na parousia. É exatamente o que está dizendo o versículo 30. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Aí é Jesus. Aí Jesus desce em Jerusalém e salva Israel do anticristo. Então, da onde vem o anticristo? O anticristo ele vai vir da tribo de Judá. Por que o anticristo tem que vir da tribo de Judá? Porque o anticristo ele é imitador de Jesus, ele imita Jesus. Da mesma forma que o verbo se fez carne e habitou entre nós, o anticristo, ele vai se fazer carne, Satanás vai se fazer carne e habitar entre os homens na pessoa do anticristo durante a grande tribulação. E o inimigo, ele é astuto, ele é sabido, ele é inteligente, ele sabe muito bem que Israel estuda, que os judeus estudam a Torá. Ele sabe muito bem que os judeus estudam o Velho Testamento. Então, no momento que aparecer alguém em Israel dizendo que é o Messias, os judeus vão examinar o currículo dele. E os judeus sabem que o Messias tem que ser da tribo de Judá. Então aqui nós vemos aqui, meus irmãos, aqui a tipologia de Jesus e do anticristo. Jesus é representado em Zerá e o anticristo é representado em Pérez. Né? Quer dizer, rotura, rompimento. Primeiro veio Jesus, né? Mas ele recolheu em relação a Israel. Israel rejeitou, ele recolheu temporariamente em relação a Israel. O próprio Jesus falou isso: eu vim em meu nome, vocês não aceitaram. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Ou seja, os judeus vão ser enganados pelo anticristo. Então o que é que nós vemos aqui nesse texto de Gênesis? Nós vemos aqui a primeira vinda de Jesus na pessoa de Zerá, né? Jesus, né? Representado em Zerá. Jesus recolheu em relação a Israel. Aí vai vir agora o anticristo, representado na pessoa de Pérez. E no versículo 30 nós vemos a segunda vinda, a parousia em Jerusalém, representado na pessoa de Zerá. E Jesus vem e salva os judeus. Jesus vai salvar os judeus ali no Monte das Oliveiras de Jerusalém. Então, meus irmãos, é um texto totalmente profético. As pessoas ficam quebrando cabeça aí, quem é o anticristo, da onde o anticristo vai vir. O texto está dizendo aí, isso aí é tipologia. O problema é que a igreja evangélica ela não ensina tipologia bíblica. Então nós vemos aí a tipologia. Pérez, né, representando o anticristo, e Zerá representando Jesus. Né? Primeiro veio Zerá, Jesus, os judeus rejeitaram. Quem vai vir agora? Quem vai ser enganado pelos judeus? Pérez, o anticristo. O anticristo vai enganar os judeus. Depois, no final da grande tribulação, Zerá volta, Jesus. Né? Jesus volta a Jerusalém e salva Israel da grande tribulação, ali no final da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Esse aí era o texto que eu queria compartilhar com vocês. Eu tinha esse vídeo no outro canal, mas aí o YouTube removeu esse canal e removeu o meu canal com mais de 2.000 vídeos. Então eu precisava de compartilhar isso com vocês. Isso é muito profundo. Isso é a tipologia bíblica. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.